para explicar para vocês e contar um pouquinho do que é o conto popular, essa manifestação da cultura popular brasileira. Hoje vamos falar sobre a história do Boi-Bumbá. Mas primeiro, antes de contar a história, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é um conto popular. Conto popular são histórias que vêm de geração em geração. Passaram pelos nossos tataravós, bisavós, nossos avós, nossos pais e hoje nós sabemos o que é essa história, contar essa história. Nós vamos contar essa história para os nossos filhos, que vão contar para os filhos dele, e essa história nunca vai desaparecer. Isso é um conto popular. Uma história passada de geração em geração que nós não sabemos onde ela foi criada, certo? Agora vou contar um pouquinho do que é o Bumba Meu Boi, ou Boi Calemba, como nós chamamos aqui no Rio Grande do Norte. O Bumba Meu Boi é uma festa popular brasileira, isso mesmo, que mistura teatro, dança, música e até mesmo circo. Isso mesmo, mistura até circo. Todos vestidos de roupas alegres, coloridas e dançando bastante. Muito mesmo. E o melhor de tudo, até o boi dança. Não é só as pessoas, não. O boi também dança. Mas a festa do Bumba Meu Boi surgiu muito antigamente, lá atrás. O festejo do Bumba Meu Boi surgiu no contexto de fazendas, de sítio, de criação de gado. Isso mesmo, mas sofreu influências africanas, portuguesas, espanholas e indígenas. Vocês sabiam disso? Já a gente conta um pouquinho da história do Boi Bumbá para vocês. Vocês sabiam que este boi tem vários nomes em várias regiões do nosso Brasil? Eu vou trazer uma amiga aqui para contar para vocês como é o nome do boi em algumas regiões do nosso Brasil. Vamos lá? Adelaide, vem cá para contar. Vem, Adelaide. Olha aqui, a Adelaide chegou e ela vai contar para vocês um pouquinho os nomes que este boi recebe no nosso Brasil. Olá, crianças! O boi recebe o nome de Boi-Bumbá no Amazonas. Boi Calemba nós chamamos aqui no Nordeste. Cavalo marinho é o nome que ele recebe na Paraíba. Boi de Reis ou Reis de Boi no Espírito Santo. Boi pintadinho no Rio de Janeiro e boi de mamão em Santa Catarina e boizinho lá no Rio Grande do Sul. Muito bem, Adelaide, você sabe todos os nomes mesmo, viu, do boi? Pesquisadores acreditam que essa manifestação cultural surgiu aqui no Nordeste. Isso mesmo, surgiu com nós, nordestinos, o Boi Calemba ou Boi Bumbá, como nós chamamos, qualquer nome, né? E agora, o tio Jean vai contar um pouquinho da história do Boi Bumbá para vocês, certo? Tchau! E aí, galerinha, como é que tá? Tá tudo em paz? Eu sou o Giancarlo Brito e tô recebendo uma visita de um amigo muito querido meu, o seu João. E aí, seu João, como é que tá o homem? Fala aí. Olá, Giancarlo, como é que você tá, meu querido? Você tá aí com um chapéu muito bonito de cangaceiro. Me diga uma coisa, meu filho, você é cava-valente? História de cava-valente, seu João. Eu tô aqui com esse chapéu de cangaceiro, como diz o senhor, porque eu gosto muito das cores do meu Nordeste e acho muito bonito esse chapéu, mas nada de cava-valente não, sou da paz. Mas diga lá que devo a honra dessa visita. Você é abestalhado, né, Jean? Você que me chamou aqui para falar da história desse personagem do folclore brasileiro, o Bumba Meu Boi. Sim, seu João, desculpa aí, realmente eu chamei o senhor porque o senhor é um homem muito vivido e conhece muito da história do folclore brasileiro. E eu queria saber um pouco da história desse Bumba Meu Boi, que recebe várias denominações ao longo do país, Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Foguete de Boi, Boi Zumbi, Boi Surubi,
Enfim, são várias denominações e também várias maneiras de festejar também ao longo do país, vários tipos de danças, enfim, é uma variedade, mas eu queria saber realmente, queria saber do senhor sobre a história desse boi, como foi que aconteceu, se tem algum personagem nessa história. Tem, Jean, tem vários personagens sim, eu vou contar para você como é que foi. Esse boi, o boi Bumbá, era um boi muito querido de um capitão muito poderoso numa cidadezinha, o Capitão Barbinho. Capitão Barbinho, o senhor tem certeza que tem essa denominação na história realmente? Já, meu filho, não se meta não, eu que sou vivido aqui, eu conheço a história, deixa eu contar e fico calado escutando. Desculpa aí, seu João, vai, continua a história. Bem, esse boi era um boi muito querido, o boi de estimação do Capitão Barbinho. E esse boi, ele não botava esse boi para trabalhar dentro de sua fazenda, não vendia, não trocava, ele nem sequer deixava, ou melhor, botava o seu boi para participar dos festivais que tinha na cidade de animais, de tanto ciúme que ele tinha desse boi, porque ele tinha medo de alguém botar oi gordo no seu boi. Sim, aí o que é que aconteceu nessa história de paixão entre o boi e seu patrão? Bem, meu filho, aconteceu que o Capitão Barbinho contratou para trabalhar na sua fazenda um casal, o pai Francisco e a dona Catirina. O pai Francisco seria encarregado de trabalhar nos serviços braçais de força e a dona Catirina ia trabalhar na cozinha, não é isso? Certo, aí o que é que aconteceu na história entre o boi, o pai Francisco, a dona Catirina e o Capitão Barbinho? Bem, meu filho, escuta aí que eu vou dizer. Aconteceu que durante esse tempo que a dona Catirina passou trabalhando na fazenda do homem, ela engravidou. Engravidou e durante um tempo ela começou a ter uns desejos muito difíceis de ser realizados. E certo dia, pai Francisco, voltando da lida do trabalho, ela veio com o seguinte desejo: meu filho, eu quero que você traga para mim comer uma língua de boi. Seu João, a língua de boi, eu tenho que dizer ao senhor que não é coisa muito difícil não, dentro da fazenda. Tiago, não é coisa difícil não, mas se fosse o boi preferido do Capitão Barbinho, o que é que você acha? É um pedido fácil? Não, peraí, seu João. Você quer me dizer que dona Caterina inventou de querer comer logo a língua do boi preferido do Capitão Barbinho? Ora, se ela não quis, ela veio logo com a conversinha: meu filho, eu quero comer a língua do boi preferido do Capitão Barbinho, que é um boi muito vistoso, bonito, saudável e forte. E eu não quero outra língua não, eu quero a língua daquele boi. Olha, meu Deus do céu. E o pai Francisco, o que é que achou dessa situação? Ele não concordou muito não, mas aí a mulher soltou outra: se você não arrumar a língua do boi do Capitão Barbinho, o teu filho vai nascer com cara de língua de boi. Mas e aí? O que é que o pai Francisco resolveu fazer? Meu filho, o pai Francisco é um sertanejo muito arretado, então ele tomou a decisão de realmente pegar a língua do boi, porque ele, além de ser pobre, ele não queria de jeito nenhum que o filho dele nascesse com cara de língua de boi. Aí quer dizer que ele realmente foi lá e pegou a língua do boi. Ora, se não foi, meu filho, não estou dizendo que ele acaba arretado e valente sertanejo. Ele se armou logo da faca e foi lá e torou a língua do boi. Agora tem uma coisa mal contada nessa história, seu João. Porque o boi, me desculpe dizer, é um animal muito forte e bravo. Como foi que o pai Francisco sozinho conseguiu tirar essa língua do boi? Meu filho, eu vou lhe explicar a você uma coisa. Os animais são seres que são muito mais evoluídos espiritualmente do que a gente. Eu acredito que
O boi, vendo a angústia dos olhos do pai Francisco, se sacrificou e cedeu essa língua para o homem. Certo. Aí ele tirou a língua e o que é que aconteceu com o boi? Que eu acho que ele não ficou bem, não. E não ficou mesmo, meu filho. O boi adoeceu e ficou uma tristeza só, acabunhado num canto de parede, deitado. Certo. E o capitão Barbinho, meu Deus do céu, o que é que ele achou dessa história? Ele não gostou nadinha, mas primeiramente ele foi dar um jeito de arrumar o mais bem conceituado veterinário na cidade para ver se dá um jeito na saúde do seu boi. E conseguiu, mas de forma alguma. Ele chamou até veterinários de fora da cidade e ninguém resolveu o problema desse boi. E aí, o que é que aconteceu? Acredito que o capitão Barbinho ficou muito furioso com essa situação. Ora, se não ficou, vivia praguejando e amaldiçoando seus empregados. E pai Francisco e a dona Caterina, vendo essa situação, deram um jeitinho de fugir na surdina à noitinha. E aí, o que é que aconteceu? Aconteceu que o capitão Barbinho primeiro não deu falta dessa saída deles, mas ele, sabendo do pessoal lá da cidade que havia um pajé, um índio curandeiro muito famoso, que poderia dar um jeito na situação do seu boi, na saúde do seu boi. Então acredito que ele chamou esse pajé, né? Sim, chamou na hora. E o homem fez uma oração lá tão forte, gente, mas tão forte, umas danças lá esquisitas, sei lá, que ele conseguiu restabelecer por milagre a saúde desse boi. E mais, o homem é tão bom que ele descobriu quem foi que fez aquela maldade com o boi. Vixe Maria, e ele passou essa informação pro capitão Barbinho. Ele falou assim, disse que foi o pai Francisco que fez aquilo. Meu Deus do céu. E aí, qual foi o procedimento, o que foi que o capitão Barbinho fez diante dessa situação? Ora, Jean, ele sendo um cabarretado, ele mandou logo os seus cabras irem à procura do pai Francisco e dona Caterina. E logo acharam. E aí, o que é que o pai Francisco, o capitão Barbinho, fez com o casal? Meu filho, ele ia fazer o pior, mas o pajé era um homem muito sábio e conseguiu persuadir o capitão Barbinho, dizendo que aquele ato que o pai Francisco cometera foi por amor e que aquilo não tinha sido uma coisa ruim, e tentou de certa forma aliviar a situação do pai Francisco. Mas e aí, ele conseguiu? Jean, o capitão Barbinho não fez o pior com o pai Francisco, mas ele não gostou muito, então ele expulsou eles da fazenda. Sério? E aí, depois, com a saúde do boi restabelecida, o que foi que aconteceu? Ora, esse homem mandou fazer uma grande festa em homenagem a esse boi, com muita música, muito festejo. Mas só que esse boi dele, além de ser muito querido, era dançarino. Só que ele percebeu que fazendo essa festa, o boi não dançou, não se alegrou. Estava com a saúde, mas não se alegrou. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu que no festejo, ele falando com o pajé lhe confidenciou que o boi não estava satisfeito com aquela situação, porque o boi tinha cedido como sacrifício aquela língua para ele, para o pai Francisco, no ato de amor. E não estava contente com a situação de o capitão Barbinho ter expulsado o pai Francisco da fazenda, pois o pai Francisco precisava muito daquele emprego porque era pobre. E aí, o capitão Barbinho, o que é que fez diante dessa situação? Ele amoleceu o coração, ele de certa forma tentou buscar novamente o pai Francisco.
Ora sim, ele fazia tudo por aquele boi, Jean. Ele foi e trouxe o pai Francisco e a dona Caterina para participar também da festa. E eles foram? Ora se foram. Eles são pessoas humildes, Jean, pessoas do Nordeste, pobres, e deram graças a Deus de o homem voltar atrás com a palavra e trazer eles de volta para a fazenda. E o que foi que aconteceu nessa festa, senhor? Meu filho, depois disso, quando o boi avistou o pai Francisco e a dona Caterina chegando na festa, menino, esse boi dançou que foi bonito, menino. Ê boi, ê boi, ê boi do Mangangá, ê boi, ê boi, ê boi, ê boi, boi. E dançou mesmo, seu João? Eu não estou dizendo a você, meu filho, o boi é dançarino de Turcom, meu filho. Quando ele viu que o coração do capitão Babino havia se amolecido e trazido o empregado de volta, ele se alegrou que dançou a noite inteira, meu filho. E daí surgiu essa história do boi bumbá, dessa grande alegria, dessa festa do boi com a sua saúde restabelecida, quase que por milagre, pelas mãos do índio. E é isso a história, meu filho. É uma história muito bonita. Valeu, seu João. Obrigado por ter contado essa história hoje pra mim e pra galerinha aqui. Obrigado a você, Jean, por ter me chamado, que eu gosto muito de contar esses contos, meu filho. Para dar continuidade à história do boi, vamos falar sobre algumas curiosidades. Há muito tempo atrás, o Bumba Meu Boi ele sofreu grandes repressões por ser uma festa de origem escrava. Ele foi perseguido pela elite nordestina e também até pela polícia. Ele chegou até a ser proibido entre 1861 e 1868. A sua encenação era feita nos meses de junho e de julho, durante as festas juninas, mas também acontecem em outras épocas do ano. O interessante é que suas músicas elas sempre narram a história de Caterina e Francisco e reúne vários estilos brasileiros, entre eles arvoios, toadas, repentes, canções, pastoris e também até cantigas. São utilizados alguns instrumentos durante essas músicas cantadas, são percussão e também instrumentos de corda. Se o festival fosse em homenagem aos animais da região amazônica, sem dúvida, a festa coroaria a onça pintada, talvez até mesmo a cobra sucuri, e não ao boi, né? Mas vocês sabem por que acontece essas festas e quem é o homenageado é o boi? Não foi por acaso, gente. Acontece que centenas de nordestinos migraram da região nordeste à procura de melhores condições de vida e foram tentar a sorte na extração da borracha no norte, e assim levaram consigo a tradição do boi bumbá para lá, né, o Bumba Meu Boi. E até hoje, né, essa festa, esse festival de Parintins, né, é uma festa que é uma grande, vamos dizer assim, referência de festa no Brasil, né, e acontece na região norte. E quem é o homenageado? O boi bumbá, ou Bumba Meu Boi. Mais uma coisa interessante é que em agosto de 2012, o Bumba Meu Boi ele foi reconhecido como manifestação cultural do Brasil pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele recebeu até certificação, gente, do título de Patrimônio Cultural do Brasil. E a partir do dia 30 de junho, ele também passou a ser tido esse dia como seu dia de comemoração. Então, hoje a gente tem o dia 30 de junho como comemorado o Dia Nacional do Bumba Meu Boi. Bumba meu boi, bumba, viu? Boi, boi, bumba. Bumba meu boi, bumba, viu? Eu entro nessa festa, o que eu quero é dançar. Ai, ai, a dança do boi bumbá. Prepara as zabumbas, os chapéus e os maracás. Pois hoje eu passo
ninguém fica pra trás. Chura, chura, chup, chup. Oh, chura, chura, chup, chup. O boi bumba, bumba meu boi bumba, viu? Boi bumba, bumba meu boi bumba, viu? Com roupas coloridas pelas ruas vou passar alegremente com nosso boi bumba. Norte, Nordeste, festejo eu vou levar, todos juntos se comemorar. Chura, 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 boi bumba, bumba meu boi bumba, viu? Boi bumba, bumba meu boi bumba, viu? Boi bumba, bumba meu boi bumba, viu? Boi bumba, bumba meu boi bumba, viu?